Senhor. Enquanto você vai sentando, amado irmão, querida irmã, peço ao Ministério de Música para que a gente possa ir cantando mais uma vez o refrão deste salmo. Peço a você, se você quiser fechar seus olhos um instante no início desta homilia, porque eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o sacrifício que você fez para estar neste lugar tão sagrado, mas nós fazemos sacrifícios por aquilo que a gente ama, por uma causa que nós amamos, e por isso o refrão desse salmo expressa essa verdade: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Repito, não sei o que você está vivendo nesses dias, feche seus olhos um instante e contempla que o sofrimento que você trouxe, ou que você está trazendo, talvez nos seus pés, você que veio caminhando, tudo isso vale a pena para chegar na casa da mãe e dizer: sim, mãe, foi difícil, mas eu estou aqui mais um ano para agradecer, mãe, para te pedir, para me colocar na presença do seu filho. Canta esta palavra: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Canta forte. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Repita comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu amo a vossa palavra, eu amo a vossa palavra, e eu quero amar mais a vossa palavra, eu quero amar mais a vossa palavra, porque quando a gente ama, Senhor, porque como a gente ama, Senhor, nós somos capazes de fazer sacrifício, nós somos capazes de fazer sacrifício, e o maior sacrifício e o maior sacrifício o Senhor já fez o Senhor já fez por mim, pela minha família, pela minha família, pela humanidade. pela humanidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode abrir seus olhos, querido irmão, querida irmã. Acolho mais uma vez você que chega através das mídias digitais do nosso santuário, você que nos acompanha através do YouTube, a você que vem de tantas cidades, repito, de perto ou de longe, nosso seminarista que vem lá da cidade de Jaraguá, uma alegria tê-lo conosco, também nosso acólito lá da cidade de Jaraguá, com ele também, claro, muitos que estão já acampados por aqui, de tantas cidades, os que não estão acampados estão tendendo a acampar. Eu sei ler uns pensamentos também. Alguns já estão possivelmente aí organizando a sua tenda, fazendo uma limpeza, não é assim? A limpeza do espaço, organizando para viver bem mais uma romaria. Mas, amados irmãos e irmãs, a melhor limpeza que eu e você podemos fazer é a limpeza do coração. Repita isso comigo: a melhor limpeza que eu posso fazer. Nos dias dos últimos domingos, você percebe que nós estamos acompanhando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E nós vamos contemplando ali parábolas, e Jesus está contando parábolas. O que Jesus está contando? Parábolas. Histórias que nos ajudam a compreender as verdades mais elevadas de um modo simples. E há 2 domingos atrás, Deus nos trazia uma parábola do semeador, você se lembra? No domingo passado nós tínhamos ali ainda uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo. Verdade ou não é? Então vocês estão participando das missas, louvado seja Deus por isso. E hoje nós temos aí mais 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido no campo, a parábola do comprador de pérolas preciosas e a parábola dos peixes bons e dos peixes que não prestam, que são então arrastados para fora, e ali se faz a divisão do que presta e do que não presta. Mas hoje também, claro, a você de modo especial, você avô, você avó, nossos avós que nos ensinaram muitas coisas bonitas, muitas boas memórias, e com certeza ao longo destes mais de 2 séculos de romaria, muitos dos nossos avós deixaram para nós boas memórias, e hoje tem muitos que continuam a tradição iniciada pelos nossos avós. Verdade ou não é? E trazemos com afeto no coração tudo aquilo que eles viveram,
nos transmitiram a fé. Hoje quero trabalhar, além da liturgia, também, claro, um trecho da mensagem do Papa Leão, por ocasião desse dia, pelos avós e pelos idosos. Celebrando, amados irmãos e irmãs, nesse dia, nós temos aí uma pergunta. Dentro da primeira leitura, nós encontramos Salomão que pede sabedoria. Hoje eu pergunto para você, o que que você está procurando? O que que é valioso para você? O que que é valioso para mim? Você já parou para pensar isso? E você já parou para perceber que quando vai passando o tempo, as nossas prioridades elas vão mudando. Claro que sempre Deus será a nossa prioridade, a Virgem Maria, nós a colocamos de um modo muito especial no nosso coração. Mas tem coisas que na nossa infância e na nossa adolescência eram importantes. Hoje talvez você que tem mais de 30, mais de 40 anos, já não são mais importantes assim. E os nossos avós, eles trazem consigo uma coisa que nós, de modo especial os mais jovens ainda não têm, que é a sabedoria do tempo, a experiência. E hoje, ao olhar esta palavra, encontramos Salomão, e Salomão recebeu aquela palavra: pede o que quiseres, Salomão, e eu te darei. E o que Salomão pede? Dinheiro? Pede riquezas materiais? Não, queridos irmãos. Ele pediu algo que só Deus pode dar, e a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo são para nós presentes, são dados por Deus, e é preciso pedir. Nós meditávamos há pouco tempo sobre isso, né, Valdisson, juntamente com o grupo São Miguel Arcanjo. Os presentes que Deus nos dá, a gente precisa pedir, e Salomão sabia que não podia comprar com todo o seu dinheiro sabedoria. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje olhar para os nossos idosos, olhar para os nossos avós, é entender que eles trazem um grande tesouro, que é a sabedoria de vida. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, eles correm o risco de serem esquecidos. Hoje o Evangelho fala de pérolas, fala de tesouro, que a gente é capaz de comprar um campo, de vender tudo o que temos para comprar aquele campo, porque sabemos que ali tem um tesouro. E talvez você tenha um grande tesouro lá na sua casa, e esse tesouro é o seu avô, é a sua avó, que às vezes, amado irmão, querida irmã, e a gente ouve muito isso, são esquecidos. Os mais jovens que não têm paciência com eles. Mas quantas vezes nós aprendemos deles? Eu só tenho hoje a minha avó viva, mas eu me recordo muito bem do meu avô. Meu avô gostava muito de pescaria, e eu sentava às vezes com ele lá na fazenda, e eu via ele contando aquelas histórias de pescaria, e sempre que chegava, era quase que as mesmas histórias, mas como era bom ouvir dele, porque ele tinha histórias para contar, mas eu ainda não, porque era jovem. Eu tive, amados irmãos e irmãs, a experiência nessa semana de pescar lá no rio Araguaia. Meu avô já é falecido, e eu fiquei pensando nele. Ele nunca pescou ali no Araguaia, e eu tive a oportunidade de pegar um peixe chamado peixe babão. Eu nunca tinha ouvido falar desse peixe. Talvez alguém que já pescou lá no Araguaia sabe do que eu estou falando. E o meu avô nunca tinha me contado a história que tinha pego um peixe babão. E eu fiquei a pensar naquilo. Nós precisamos fazer também o nosso caminho para olhar para os nossos antepassados, para os nossos avós, os nossos idosos, e também sermos capazes de contar a nossa própria história. De olhar para a vida e dizer: talvez eu quero chegar lá no céu, e eu quero fazer essa experiência de lutar aqui para ir para o céu, e chegar lá no céu e dizer: vô, agora deixa eu contar minhas histórias para o senhor também. O senhor não pescou no Araguaia, mas eu consegui. Estive com alguns amigos: vô, e o senhor sabia que existe um peixe chamado peixe babão, que se a gente pegar nesse peixe, ele solta baba na gente, não pode pegar nele. E aí eu vou poder conversar: gente, nós precisamos sonhar o céu. Os nossos avós sonharam o céu para nós quando nos transmitiram a fé. E eu e você precisamos hoje olhar para a palavra e dizer: sim, Jesus, eu amo a vossa palavra, porque ela me traz a experiência da vida e me faz recordar as boas memórias.
de tantas pessoas que já viveram esta mesma palavra, de um modo especial os nossos idosos, os nossos avós. Traga à sua memória agora o seu avô, a sua avó. Talvez você não conviveu muito com eles, mas talvez você até foi criado pelo seu avô, pela sua avó. Eu digo para você, amado irmão, querida irmã, você que é jovem, peça perdão a Deus pelas vezes que você não valorizou as histórias que eles contaram, porque um dia, se eu e você chegarmos à idade idosa, alguém vai também precisar ouvir as nossas histórias, e quiçá nós tenhamos boas histórias para contar para aqueles que vêm das gerações posteriores. E trazendo um pouco daquilo que o Papa diz em relação a esta realidade dos nossos avós, diz assim: existe um tesouro que o mundo muitas vezes não enxerga, um tesouro silencioso, discreto, mas profundamente valioso, a sabedoria do tempo. E é exatamente isso que encontramos nos idosos. Talvez caminhem mais devagar, não é assim? A gente tem que ter paciência às vezes, né? Anda um pouquinho mais devagar. Às vezes nós estamos na nossa pressa. Talvez repitam histórias, mas essas histórias são tesouros, são experiências que nós ainda não temos, são caminhos que eles já percorreram. Parecem, ou melhor, pense numa árvore antiga. Ela não cresce rápido, ela não impressiona pela novidade, mas ela tem algo que nenhuma árvore jovem possui: raízes profundas. Ela resistiu às tempestades, ela atravessou o tempo, ela permaneceu. Assim são nossos avós, memória viva, fundamento da família, raiz que sustenta. E por isso precisamos dizer: uma sociedade que descarta seus idosos está jogando fora o seu próprio tesouro, está perdendo a sua memória, está enfraquecendo as suas raízes, está comprometendo o seu futuro. E é exatamente isso que o Papa Leão XIV denuncia. Ele nos recorda uma promessa de Deus tirada do profeta Isaías: eu nunca te esquecerei. Que você possa também trazer esta palavra do profeta para você, para os seus avós. Talvez o seu avô já é falecido, talvez a sua avó já é falecida, mas talvez estão vivos ainda. Você possa dizer: eu nunca esquecerei. Porque quando nós guardamos no coração, na memória, amados irmãos e irmãs, e guardamos vivos na memória, aquela pessoa não morre. Ela morreu fisicamente, mas ela continua viva dentro de cada um de nós. Ah, queridos irmãos e irmãs, eu trabalhei ali na cidade de Itapaci, Paróquia Imaculada do Coração de Maria. Eu me lembro do senhor Pedro, um senhor idoso, e todas as vezes que eu visitava o senhor Pedro, ele era muito expansivo, e eu me lembro que ele sempre que me cumprimentava, ele cumprimentava: padre, a sua bênção, bom dia, saúde está boa? E eu fiquei com aquilo no meu coração. E um dia, gente, Romeiro e Romeira, o senhor Pedro faleceu. E hoje, eu me emociono quando eu falo isso. Hoje, às vezes, eu vou cumprimentar as pessoas e eu pergunto para ela: bom dia, tudo bem? Saúde está boa? O senhor Pedro continua vivendo dentro de mim. O seu avô, a sua avó, aquele idoso que você conviveu, talvez você traz alguma atitude, algo parecido dele, dela, na sua memória, no seu coração e na sua vida. Por isso, amado Romeiro, querida Romeira, não desperdice esse grande tesouro, que são os nossos idosos, que são os nossos avós, que nos trazem as memórias bonitas da vida, mas também nos alertam sobre os seus perigos, mas que acima de tudo nos deixa um grande ensinamento: o seguimento de Jesus Cristo, a devoção tão profunda à nossa querida mãe, a Virgem da Abadia. Por isso hoje, agradecidos por esta palavra que Deus nos dá, dentro dessa realidade de idosos que têm se sentido inútil e esquecidos, a solidão de sentir que já não é mais importante, o telefone que não toca mais, a visita que não chega, a casa que ficou silenciosa. Aqui precisamos parar e escutar. Um coração que sabe escutar, hoje foi o que pediu Salomão.
E hoje Deus está falando também conosco, um coração que sabe parar e escutar. Esta palavra que Deus hoje nos traz ao coração, e assim encaminho para o encerramento desta homilia, Deus nos conceda a reflexão sobre esse grande tesouro, a sabedoria do tempo. Salomão pediu sabedoria, e nós também pedimos a sabedoria de escutar. Escutar Deus, escutar nossos idosos, nossos avós com a sabedoria do tempo. A experiência, amados irmãos e irmãs, que muitos de nós ainda não temos. Nossa Senhora da Abadia nos ajude a ter uma boa memória. E diga-se de passagem, amados irmãos e irmãs, muitos de nós, em determinado momento, tem que tomar remédio para a memória. O padre, por sua vez, já está tomando ali aqueles magnésio, treonato, quelato, coenzima Q10, enfim. Quando a gente começa a já saber o nome dos remédios, a gente fica preocupado. Mas Deus nos dá essa graça de termos medicamentos, mas o grande medicamento, o grande remédio que cura a humanidade está ali. As feridas de Jesus que nos cura, que cura a humanidade e que nos ensina a caminhar com a sua mãe. Saibamos, amados irmãos e irmãs, a olhar para esta palavra, pedindo a Deus uma boa memória, continuar nossa jornada de fé, nossa peregrinação da vida. Coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor Jesus, eu quero um coração com sabedoria, que é capaz de escutar, que é capaz de guardar boas memórias. Me ajude, Senhor, a ter uma boa memória, a recordar aqueles que me ensinaram os passos da fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Virgem Maria. Fica de pé e canta mais uma vez esse refrão, porque nós trazemos essa experiência de amar a palavra, e a palavra falou muito e muito e muito comigo e com você. E eu tenho certeza que falou com você aí no seu coração. Leve para a vida. É a palavra de Deus que nos leva para a vida. Cante, e assim encerramos esta homilia. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa verdade. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor nos falou. Obrigado, Espírito Santo, pela sabedoria que o Senhor coloca em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, sabendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e seguem seus projetos de salvação, invoquemos com toda a confiança: Senhor, dai-nos um coração sábio e inteligente. Senhor,